O que você prefere? Uma ilusão satisfatória para te deixar feliz ou aquela verdade dura, clara, mas honesta? Ao meu ver, eu prefiro sempre que seja a verdade. São 3 jogos esse ano, 2 empates no Carioca e a derrota feia para o River Plate. Isso para mim deixa transparente as situações que a gente precisa resolver urgente visando a temporada 2023. E nesse Bom Dia Gigante vamos falar muito sobre isso. Solta primeiro o recado da Futebol Team. Se você sempre quis se tornar um jogador de futebol de verdade, agora é a sua chance. Apresentamos o Futebol Team, um gerenciador de futebol diferente de tudo o que você já viu. No Futebol Team, você vai criar seu jogador, jogar com e enfrentar outros jogadores online. Treine, desenvolva seu atleta e compre itens e melhoramentos para os jogos. Ou então, crie e gerencie times e entre em diversas ligas e copas valendo prêmios. Venha para o Futebol Team e dê a vida ao jogador dentro de você. Registre-se pelo link e receba 200 pontos de energia de bônus. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. É dia de trazer as informações corretas para você que está aí do outro lado. Então logo de cara eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações, deixar sempre o like no vídeo e compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. Após mais uma partida do Vasco no Campeonato Carioca, o time empatou ontem à noite com o Audax no estádio da Ilha do Governador da Portuguesa da Ilha em 1-1. O Vasco começou muito mal a partida, logo aos 6 minutos, uma falha do Matheus Barbosa, o time do Audax recuperou a bola e conseguiu abrir o placar. O Vasco, depois da parada técnica, deu uma arrumada no time e conseguiu um empate. Você tá vendo aí a jogada do Paixão pela direita, fez o cruzamento para dentro e o Galarça empatou o jogo em 1-1. O Vasco teve o restante do primeiro tempo, o segundo tempo completo para tentar fazer o segundo gol, mas não conseguiu. E com esse e os outros resultados, você tá vendo aí na tela todos os resultados dessa segunda rodada do Campeonato Carioca. A tabela de classificação também está aí na tela e o Vasco agora ocupando apenas a 7ª colocação com 2 pontos em 2 jogos. E o técnico que trabalhou a equipe nessas 2 primeiras rodadas foi o auxiliar Emílio Faro, e ele faz um balanço do trabalho que foi feito nessas 2 partidas, analisando as possibilidades do Vasco contra a Madureira e ontem contra o Audax. Foi feito o que foi planejado, que a gente tinha planejado, foi executado aquilo que foi combinado, e na situação de um Vasco um só, foi feito tudo que a gente tinha programado antes da viagem e executado. Um grupo que tinha pouco entrosamento, um grupo que tinha uma realidade de classificação e oportunidade para quem teve menos minutagem, um grupo que tinha uma série de garotos para apoiar essa situação, infelizmente de forma precoce saímos da copinha, então esses garotos tiveram que dar mais suporte ainda, e aí o trabalho foi feito dentro das possibilidades. Certeza que eu fiz o meu melhor, e certeza que eles deram o melhor em campo, e por alguns detalhes, às vezes a gente não saiu com a vitória da partida. No jogo com o Madureira já foi uma vertente dessa, poderíamos ter ganho. Hoje foi um jogo mais igual, é uma equipe, o Audax é uma equipe que guardou mais em bloco baixo para um time que é entrosado, para você furar é difícil, e ainda mais numa situação da equipe desentrosada. Então a gente correu muito risco, apesar de tentarmos furar o bloco, correu muito risco na transição. Mas sobre especificamente o jogo de ontem, esse empate em 1-1 com o Audax. Quem faz uma análise dessa partida é ele, Jean Faísca, aqui no Bom Dia Gigante. Depois de um jogo, sempre tem análise do Jean. Fala, Jean, conta pra gente, salve aí. Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem, o Vasco empatou aí a segunda partida no Carioca de 2023. Frente à equipe do Audax, ficou no 1-1. Saiu perdendo logo no início do jogo, uma jogada pela direita da defesa do Vasco, um cruzamento, o jogador do Audax acabou entrando com bola e tudo. E ainda no primeiro tempo, o Vasco conseguiu aí, depois de uma bela jogada do Paixão, ir à linha de fundo, uma jogada de manual. Você buscar a linha de fundo, cruzar para trás, e o Galarça, nesse novo posicionamento nesses 2 jogos, um pouquinho mais à frente ali, acabou entrando, chapando e dando números finais à partida.
Óbvio que dessas duas partidas, muito pouco a gente pode tirar aí como conclusão daqueles jogadores que talvez possam fazer parte do elenco do Vasco para o ano de 2023. Alguns, e a gente já falou muito ontem no pós-jogo, a gente tem a certeza que não podem fazer parte do elenco. Por exemplo, o Eric, o Zé Santos, já são jogadores que infelizmente tiveram suas oportunidades e dentro daquilo que o Vasco quer e precisa para esse ano, estão longe. Então o Vasco vai precisar realocar esses jogadores, emprestar, tentar um mercado alternativo. E alguns da base, eu confesso aqui que vou destacar o Paixão. Eu acho que o Paixão aí fez 2 bons jogos que pode continuar sendo monitorado. E talvez o Galarça foi que, pelo segundo tempo do jogo de sábado e pelos 2 tempos do jogo de ontem, também pode ser observado. Eu, particularmente, acho que o Galarça tem muita dificuldade com a bola. Um jogador muito voluntarioso, que marca bastante, mas do modelo que o Barbieri quer e pensa para a equipe do Vasco, que é um jogo ofensivo, um jogo que precisa de muita técnica, eu não sei se o Galarça vai conseguir se encaixar. Enfim, amanhã já tem Vasco novamente e a gente se encontra aqui no pré e no pós-jogo, nesse último jogo do Vasco aí nos Estados Unidos. Abraço, galera! E ao final do jogo, ainda no gramado, quem deu entrevista para a reportagem foi o goleiro Halsh, que no segundo tempo até ficou com a braçadeira de capitão após a saída do Matheus Barbosa. E o goleiro Halsh fala aqui nesse Bom Dia Gigante sobre o resultado de ontem, mas ele acha que o Vasco tem sim possibilidade de ganhar os próximos jogos, principalmente com a volta do time principal a jogar o Campeonato Carioca. Primeiramente, quero agradecer a Deus, pela oportunidade. Cara, é um time de garotada, a garotada deu o melhor, deixou tudo dentro de campo. A gente conseguiu alcançar 2 pontos. Creio que quando o profissional que estiver na fora da voltar vai dar sequência no campeonato, vai continuar pontuando, a gente vai conseguir o objetivo. E parabenizar a rapaziada, porque tivemos pouco tempo de treino, pouco tempo de entrosamento. Os 2 jogos que a gente tivemos, a gente botou os caras com a bunda lá atrás, ficou faltando um gol, mas creio que vai sair ao decorrer do campeonato. Obrigado. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a Seleção Brasileira Sub-20 estreou ontem no Sul-Americano da categoria, na Colômbia, e venceu o Peru por 3-0. Quem fez o segundo gol, o cria da base, Andrei Santos, negociado com o Chelsea, você está vendo a foto dele aí na tela, fez o segundo gol da partida em que o Brasil venceu por 3-0. Mas um dos grandes destaques da seleção nessa partida foi Marlon Gomes. Fez um partidaço muito elogiado por todos. Você inclusive está vendo aí na tela os números de Marlon Gomes nessa partida na vitória contra o Peru. Baita partida do Marlon Gomes, que é o representante do Vasco nessa competição. E para fechar, por falar em base, ontem entrou em campo no segundo tempo o jovem Ryan, 16 anos e 5 meses, ele passa a ser o jogador mais jovem nesse século XXI a vestir a camisa profissional do Vasco. Só que o recorde é do craque Bismarck, com 16 anos e 4 meses a estrear no profissional do Vasco. Parabéns ao Ryan e grande abraço ao Bismarck, ídolo da torcida do Vasco, campeão brasileiro em 89. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade.
E a próxima partida do Vasco no Campeonato Carioca será na quarta-feira. O jogo foi adiantado, estava marcado para quinta, mas vai ser na quarta, às 9h10 da noite, novamente no estádio da Ilha do Governador, agora contra os donos da casa, a Portuguesa da Ilha. E para essa partida, o Vasco pode ter sim novos jogadores para esse jogo, até porque o time principal do Vasco está em Miami. Você está vendo aí as fotos do treinamento de ontem, onde o time vai enfrentar no sábado o Inter Miami às 9h30 da noite nos Estados Unidos. Jogo muito importante para esse time principal do Vasco, que perdeu para o River Plate no primeiro amistoso nos Estados Unidos e tenta se recuperar nesse amistoso contra o Inter Miami. O técnico Maurício Barbieri é esperado no Rio de Janeiro após esse amistoso para sim definir qual vai ser o time do Vasco para esse jogo contra a equipe da Portuguesa. E o técnico Emílio Faro, que treinou o time do Vasco nessa partida contra a equipe do Audax, fala exatamente sobre essa programação que o Vasco está fazendo após o retorno do time principal dos Estados Unidos aqui no Rio de Janeiro. A gente vai sentar, vai analisar, o comandante está nos Estados Unidos, o Maurício vai trazer uma ideia para quarta-feira, iremos sentar, ele irá comunicar a gente como vai ser esse processo e aí será executado na quarta-feira. Ainda na coletiva de imprensa, o Emílio Faro elogiou muito a partida de Galarça, que fez o gol do Vasco, além do lateral esquerdo Paulo Vitor, que é um jogador que está emprestado até maio desse ano pelo Vasco e pelo menos nas duas primeiras partidas foi muito elogiado pelo Emílio Faro. Só que Emílio Faro, agora dentro desse Bom Dia Gigante, fala sobre as estreias de 3 jogadores. Primeiro, o zagueiro Robson Bambu, contratado junto ao Nice da França por empréstimo até o final dessa temporada, e os 2 jovens, Ryan e GB, que fizeram a estreia no time principal do Vasco. Confere só o que disse Emílio Faro sobre esses 3 jogadores. Primeiro, satisfeito e principalmente no convívio que eu ainda não tinha tido, não tinha convivido ainda com 2 atletas, o GB e o Ryan. A gente vê atletas muito jovens, mas com um grau de maturidade muito grande. São atletas que estão aí dentro do processo da fábrica de atletas do Vasco e dentro em breve vão dar muito fruto aí no profissional. E o Robson, ou seja, a dinâmica do jogo vai trazendo algumas realidades que o externo às vezes não sabe, mas a gente está nessa situação ainda de a evoluir na condição física, a evoluir no conjunto. E o Robson não era de repente nem para suportar o jogo em 90 minutos. Mas dentro da conjuntura do jogo, a gente o manteve, ele deu feedback positivo, que ele aguentaria os 90 minutos e ficou. E foi uma estreia boa, um atleta que chegou e ainda não treinou quase com esse grupo. Então o produto final de um cenário que a gente estava em 3 frentes, eu classifico como um bom cenário. Mas hoje a gente vai, a partir de terça-feira, unir o grupo e a gente vai vir forte para a competição no retorno do pessoal dos Estados Unidos. E aí, torcedor, o que você achou das estreias de GB e Ryan? Além, é claro, do novo contratado do Vasco, o zagueiro Robson Bambu. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. E a partida de ontem contra o Audax deixou a desejar? O Vasco tinha a possibilidade de vencer? Eu quero saber a sua opinião comentando aqui embaixo, que é importante demais a sua participação. Você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Inscreva-se aqui embaixo no canal, deixa sempre o like no vídeo e compartilhe. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. Tem também o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o Flávio Dias com Acorda Vascaíno e acesse as nossas redes sociais, @avascaínos. Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Hoje tem boletim AV à tarde e à noite chega o Flávio Dias com muitas informações no nosso AV News. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!